Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou eu de novo, o professor Paulo André, hoje para conversar com vocês acerca de direito civil. A gente vai trabalhar direito civil aqui com vocês, visando a tua aprovação no concurso do Ministério Público do Estado do Pará. Olha lá, da mesma forma como a gente veio trabalhando em direito administrativo, em civil nós queremos dar a você o máximo de conteúdo necessário que você precisa para ser aprovado. No nosso conteúdo, na nossa disciplina de direito civil, a gente vai, além do conteúdo, também estar enxertando algumas provas de concurso aqui com vocês, para a gente ir logo verificando como que as bancas, ao longo principalmente dos últimos anos, vêm trabalhando esses assuntos em nível médio e, se possível, dentro do Ministério Público, nos concursos para os Ministérios Públicos aí dos estados de nível médio. Então a ideia da gente é também estar trazendo aqui para vocês um pouquinho de exercícios para a gente estar aí então, massificando os assuntos, exercitando e já aprendendo mais ou menos a fazer algumas questões. Legal, gente? Bacana. Dá para desprezar direito civil na prova do MP? Eu posso, por exemplo, estudar meia boca direito civil para eu conseguir ser aprovado? Dificilmente. Você vai ter que se dedicar também no estudo de direito civil. Isso porque, só para se ter uma noção, no último concurso público foram 8 questões de direito civil. Você não pode desprezar. Ainda mais observando que no último concurso também o ponto de corte foi alto daqueles que entraram, dos últimos que entraram. Então, se nesse ano que a gente tem uma previsão de para mais de 60 nomeações, nós acreditamos que você vai ter que fazer numa prova que tem 90 pontos, contando a prova objetiva mais redação, você tem que fazer em pelo menos uns 72 pontos e meio. Então, você não pode desprezar 8 questões assim, porque elas podem ser fatais. Tranquilo? Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso estudo. E olha só, a gente vai começar trabalhando com vocês acerca das pessoas que nós vamos encontrar lá no primeiro livro do Código Civil. No livro 1 do Código Civil, a gente começa a falar sobre as pessoas. E lá no artigo 1º, meus amigos, nós já vamos ter a seguinte diretriz. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Olha que interessante. Então, todas as pessoas são capazes de direitos e deveres na ordem civil. A primeira informação que você precisa saber é que pessoas são essas tratadas no artigo 1º. E eu quero que você tome nota que essas pessoas são as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Ou seja, tanto as pessoas físicas como nós, seres humanos, dotados dessa estrutura física e biopsicológica, como também as pessoas jurídicas, aquela ficção jurídica, como as empresas, as sociedades, que são criadas pelo direito, mas que também adquirem direitos e deveres na ordem civil. Então a primeira informação e primeira premissa básica é que, ao tratar das pessoas no artigo 1º, ele está se referindo tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica. Então, tanto a pessoa física quanto a jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Bom, mas que capacidade é essa que o artigo 1º fala? Toda pessoa é capaz. O que significa essa capacidade? E aí eu quero que você observe bem, e aqui na nossa TV, na nossa tela, fica bem ilustrado, e você percebe que a capacidade ela pode ser de duas ordens. Nós temos a chamada capacidade de direito ou de gozo e a chamada capacidade de fato ou de exercício. A capacidade de direito ou a capacidade de gozo, meus amigos, é aquela capacidade que é conferida a todas as pessoas. Todas as pessoas. E como condição para que você atinja essa capacidade, basta que você nasça com vida. Então, todas as pessoas adquirem capacidade de direito ou de gozo. Possuem, portanto, direitos e deveres na ordem civil a partir do seu nascimento com vida, seja recém-nascido, seja uma criança, um jovem, um adulto, um idoso. Todos possuem, portanto, a chamada
capacidade de direito ou capacidade de gozo. Então essa é conferida a todos indistintamente, bastando que nasça com vida. Tranquilo? Já a capacidade de fato ou capacidade de exercício, não. Ela é limitada. A gente percebe que na capacidade de fato ou de exercício, nem todos vão possuir. Significa dizer que nem todos vão poder exercer por si só os atos da vida civil. É isso que nos traz a capacidade de fato ou de exercício. É a capacidade que a pessoa tem de exercer por si só os atos da vida civil. E nem todo mundo tem. Perceba, um recém-nascido, ele pode ter adquirido por herança uma propriedade. Então ele pode ter a capacidade de gozo e de direito, que é o direito de ter a propriedade, de ser proprietário de um determinado imóvel. Mas será que ele, na qualidade de recém-nascido, pode alienar, vender, alugar esse imóvel? Claro que não. Por si só, ele não tem essa capacidade. Então ele vai precisar ser representado. Isso a gente vai ver logo mais, essa questão envolvendo também a representação. Então é importante que você saiba que no que toca a capacidade de exercício ou de fato, nem todo mundo possui. É por isso que nós vamos observar lá no artigo 3º e no artigo 4º as chamadas incapacidades, que é a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Pessoas que não têm condições de exercer por si só os atos da vida civil. Legal, gente? Mas aí, avançando, a gente entra no artigo 2º do Código Civil, que vai falar sobre a personalidade, dizendo que a personalidade, da pessoa civil vai iniciar do nascimento com vida. Mas é certo que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Legal. O que é essa personalidade? E a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que a personalidade é a medida da capacidade. Então a personalidade ela é um atributo, na realidade, do sujeito. Quando a gente diz que esse sujeito tem personalidade. No campo do direito civil, o que isso quer dizer? Significa dizer, meus amigos, que ele tem capacidade de gozo, capacidade de direito. Eu quero que você entenda que a personalidade ela se confunde com a ideia de capacidade de direito ou de gozo. Quando eu digo que você tem personalidade, eu estou dizendo que você, na realidade, tem capacidade de exercer os direitos e os deveres na ordem civil. Essa é a ideia da personalidade. É um atributo, uma característica da pessoa que confere a ela o direito de ter o direito, e os deveres na ordem civil. Essa é a ideia, portanto, da personalidade. Legal? Só que ela tem um marco inicial. E a gente conversou com vocês agora há pouco, quando falávamos da capacidade. O marco inicial da personalidade é do início da vida, quando inicia-se a vida. E aí, meus amigos, para chegarmos a essa construção, se debateram duas teorias. Houve um debate entre duas teorias. A teoria natalista e a teoria concepcionista. Pela teoria natalista, a personalidade ela inicia-se desde o nascimento com vida. Essa foi a teoria que foi inclusive adotada pelo Código Civil, como nós acabamos de ver aqui, anteriormente. A personalidade da pessoa civil começa do nascimento com vida. Então, o Código Civil abraçou a teoria natalista. Se a tua prova perguntar isso, qual a teoria que o Código Civil adotou para o início da personalidade? Você vai colocar com toda segurança teoria natalista, que informa que a personalidade inicia do nascimento com vida. Tranquilo? E o que é considerado esse nascimento com vida? O direito se vale aí também da medicina para dizer que é a partir do momento em que o ser respira. Então, se uma criança nasce e respirou, ela viveu para o direito civil e mesmo que ela faleça segundos depois, ela adquiriu personalidade. Significa dizer que ela adquiriu direitos e deveres na ordem civil. Isso no campo sucessório tem muitas implicações,
porque ele vai receber herança, vai transmitir e por aí vai. Só para que você tenha noção, né, do tamanho, né, da responsabilidade da questão. Então, a teoria natalista abraça a ideia de que a personalidade inicia-se a partir do nascimento com vida e é o que o Código Civil trouxe também. Já a teoria concepcionista, ela informa que a personalidade vai se iniciar através da concepção. Então, a personalidade inicia-se desde a concepção. E o que é essa concepção, né? Mais uma vez a gente se serve aqui, né, da medicina para falar que a concepção é justamente quando o espermatozoide fecunda o óvulo e aí vai entrar a formação do zigoto. É ali na concepção, para quem defende essa teoria, que a personalidade inicia. Portanto, para quem defende essa teoria, desde a concepção, aquele zigoto, né, que vai se desenvolver e tudo mais, já tem direitos e deveres na ordem civil. Não foi, meus amigos, essa a teoria abraçada, portanto, pelo Código Civil. O Código Civil abraçou, pelo menos por enquanto, a teoria natalista. Eu estou falando por enquanto porque existe sim, gente, uma corrente, muita gente desenvolvendo a ideia da teoria concepcionista. Ela vem ganhando força, vem ganhando espaço. Não é à toa que no próprio artigo 2º, lá na segunda parte, ele vai dizer, ó, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Gente, primeira coisa, quem é o nascituro? Afinal de contas, quem é este nascituro? O nascituro, meus amigos, é aquele que já foi concebido, mas que ainda não nasceu. Grosseiramente, a gente vai dizer que é aquele feto, é o feto. Aquele ali é o nascituro. É aquele serzinho, né, aquele ser humaninho que está ali dentro, né, da barriga, do ventre da mãe. Ele ainda não nasceu, mas a lei quer resguardar a ele já alguns direitos. Então ele pode obter alguns direitos. Agora, detalhe, esses direitos, eles vão estar condicionados. Condicionados a quê? Ao nascimento com vida. Por isso que a gente diz que o nascituro, ele tem aquilo que a gente chama de personalidade condicionada. Ele não tem como exercer aqueles direitos. Então a personalidade dele, ele só vai ter na sua integralidade, ele só vai adquirir na sua plenitude a partir do momento em que ele nascer com vida. Então por isso que a gente chama de personalidade condicionada. E que direitos seriam esses que o nascituro teria? Eu trouxe como exemplo para vocês a herança, a doação. Então, alguém pode deixar herança para um nascituro e ele pode vir sim a resguardar já este direito, ter este direito resguardado, a herança, a doação. Alguém pode doar algo para um nascituro. Tranquilo, gente? Então vai ser resguardado esse direito a ele quando ele nascer com vida, e aí então ele gozará na plenitude esse direito. Lembrando que, obviamente, ele não vai conseguir exercer por si só, porque vai lhe faltar a capacidade de fato, capacidade de exercício. Bacana? Tranquilo? Deu para matar legal essa parte? Nascituro, portanto, é aquele que ainda não nasceu, mas que já tem alguns direitos resguardados. Além disso, meus amigos, a gente precisa voltar a falar das chamadas incapacidades, que eu comecei a falar com vocês agora, logo atrás, quando a gente falou da chamada capacidade de fato ou de exercício. Ainda há pouco eu disse a vocês que nem todo mundo consegue exercer por si só os atos da vida civil. Não consegue. Um recém-nascido não consegue vender, alugar, ele não consegue fazer alguns negócios jurídicos, porque ele não consegue por si só, né, realizar esses atos da vida civil. Então ele vai precisar, né, meus caros, ser representado. Tranquilo? Então ele tem uma incapacidade. E é sobre essas incapacidades que a gente vai conversar. E elas vão estar, meus caros, no artigo 3º, que vai tratar das chamadas incapacidades absolutas, e vai estar no artigo 4º, que fala das chamadas incapacidades relativas.
E olha só, tanto o artigo 3º quanto o artigo 4º, eles tiveram uma alteração recente no ano de 2015, que tratou sobre a questão das pessoas portadoras de deficiência. É uma lei que veio ser uma lei inclusiva para essas pessoas. E muito mudou no que toca o artigo 3º e 4º. Só para que se tenha uma noção, antigamente o artigo 3º do Código Civil tinha um rol mais extenso, né, de incapacidades absolutas. Mas com a lei, algumas foram, portanto, retiradas. Algumas daquelas que denotavam incapacidades absolutas foram retiradas. Outras, inclusive, passaram para as chamadas incapacidades relativas. O que importa é que você precisa conhecer este novo formato. É isso que o examinador vai querer que você saiba. Primeiro, vamos falar da chamada incapacidade absoluta. E o Código Civil, meus caros, quanto à incapacidade absoluta, disse que somente é para os menores de 16 anos. Então, só tem incapacidade absoluta menor de 16 anos. E esses menores de 16 anos, vejam bem, eles vão precisar ser representados. Então, eles vão necessitar de representação. Tranquilo? Então, menores de 16 anos, incapacidade absoluta, não vão conseguir exercer por si só os atos da vida civil e necessitarão, portanto, de representação. Já os relativamente incapazes, já eles não vão ser representados, eles serão assistidos. Isso significa dizer, meus amigos, que no caso da assistência, não vai ser o representante que vai fazer no lugar dele, como acontece na incapacidade absoluta. Na assistência, o assistente age ao lado, né, do assistido. O assistido consegue realizar alguns atos da vida civil, outros não. E aqueles que ele não consegue fazer por si só, ele vai precisar ser assistido por alguém. Ele vai precisar ser de um assistente na realidade. Então essa é a ideia da chamada incapacidade relativa. Bacana? Tranquilo? Deu para compreender? Perfeito. Quem são os relativamente incapazes? No primeiro, nós temos maior de 16 anos e menor de 18 anos. Gente, uma pergunta clássica. Com 16 anos completos, o menor, ele é absolutamente incapaz ou relativamente incapaz? Marque com toda a tranquilidade, relativamente incapaz. Porque agora ele já atingiu, né, 16 anos completos, então a gente pode dizer que ele é maior de 16. Tranquilo? Então, com 16 anos completos, ele já é relativamente incapaz. E menor de 18 anos. Antes de completar 18 anos, então fica entre 16 e 17 anos. Essas pessoas serão relativamente incapazes. Além deles, nós temos os chamados ébrios habituais e os chamados viciados em tóxico. São aquelas pessoas, meus amigos, que bebem habitualmente ou então que são viciados em tóxico. Detalhe, o que o Código Civil quer proteger aqui é o patrimônio, porque no mais das vezes, essas pessoas que acabam tendo esses vícios, o que acontece? Elas dilapidam o patrimônio dela para sustentar tal vício. Então essas pessoas que entram nessa condição de já começar a perder seus bens para sustentar o vício, elas vão precisar ser interditadas. Essa é a ideia. Então você vai alegar a incapacidade relativa, informando que ele é um ébrio habitual ou um viciado em tóxico, para que ele seja interditado e alguém passe a administrar, portanto, né, a questão envolvendo o patrimônio e os bens dessa pessoa, para que ela não venha a dilapidar para sustentar o seu vício. Além dos ébrios habituais e dos viciados em tóxicos, nós temos aqueles que, por causa permanente ou transitória, não puderem exprimir sua vontade. Antigamente, nós tínhamos essa, mais ou menos parecido com essa redação aqui, né? Nós tínhamos no artigo 3º, como absolutamente incapaz, só com uma diferença. Antes só dizia assim, ó,
aqueles que por causa transitória não puderem exprimir sua vontade eram considerados absolutamente incapazes. Mas com a lei de 2015, com essa ideia de inclusão, com essa ideia de ter uma visão, né, um pouco mais humana sobre esses portadores de deficiência, seja física, seja mental, houve a necessidade de se alterar isso aí. Então ele sai dos absolutamente incapazes, passam a ser considerados relativamente incapazes. E entra também a ideia daqueles que também por causa permanente. Qual seria uma situação? Então a doutrina, por exemplo, cita como exemplo o Alzheimer. O mal de Alzheimer, ele é uma doença degenerativa e acaba sendo uma causa permanente que faz com que a pessoa não consiga de forma alguma mais praticar os atos da vida civil por si só. Então o Alzheimer, ele é uma causa permanente e faz com que a pessoa não consiga exprimir a sua vontade. Deu para compreender? Então esse seria um exemplo. Já a causa transitória, as pessoas citam como exemplo, a doutrina cita muito como exemplo, o coma. Aquelas pessoas que acabam entrando em coma. É o caso, por exemplo, do Michael Schumacher, que pelo menos aonde se saiba, ele ainda continua nessa situação, né, de coma. Então, Michael Schumacher, ele está com uma causa aparentemente transitória, que faz com que ele não consiga exprimir sua vontade enquanto ele estiver nessa condição. Então ele é considerado também um relativamente incapaz. Além deles, os chamados pródigos. Você sabe o que é um pródigo? Pródigo é aquele cara que gasta muito. É aquela pessoa que tem vício mesmo em gastar dinheiro. Aquela pessoa que recebe o dinheiro e vai gastando, dilapidando também todas as suas economias, gastando de forma demasiada, compulsivamente. É patológico. Então ele se torna um pródigo. Mais uma vez, o direito civil, se importando com a questão patrimonial, o que ela vai fazer? Então ela vai interditar, vai dizer que há possibilidade de se interditar pessoas nessa condição, que estão na condição de prodigalidade. Eles são relativamente incapazes, devem ser interditados e a partir desse momento não conseguem por si só realizar os atos da vida civil, normalmente no campo patrimonial, e vão precisar, né, de assistentes. Tranquilo, gente? Legal até aqui? Aí eu quero que você lembre disso. Absolutamente incapaz é representado. Relativamente incapaz, ele é, meus amigos, assistido. E aí entra uma expressão que a gente costuma dizer para ajudar a pessoa a memorizar, é o famoso RIA. E RIA de trás para frente também, né? Por que RIA? R, representante, e incapaz, A, absolutamente. Então, se você observar, ó, o absolutamente capaz é representado. Então, RIA, representado, incapacidade absoluta. Outra questão importante é quanto à questão da emancipação. Olha lá, gente, a emancipação ela é tratada a partir do artigo 5º, que primeiro informa que aos 18 anos a pessoa adquire a maioridade. Então, se ela não tiver nenhuma causa que gere alguma incapacidade relativa, perceba, porque absoluta não vai ter, já é maior de 18, ele não vai ter nenhuma causa de incapacidade absoluta, porque são só para os menores de 16 anos. Ao atingir 18 anos, se ele não tiver nenhuma causa que gere a incapacidade relativa, essa pessoa é plenamente capaz. Só que o Código Civil confere a possibilidade de algumas pessoas, mesmo menores de idade, atingir a capacidade plena. É o que a gente chama de emancipação. Então, observadas algumas situações, algumas condições, é possível que uma pessoa, mesmo menor de idade, consiga atingir aí então a capacidade plena. E aí eu trago para vocês 3 tipos de emancipação existentes. Nós temos a chamada emancipação voluntária, nós temos a chamada emancipação judicial e também a emancipação legal.
A emancipação voluntária, ela ocorre quando nós temos a figura dos pais. E aí esses pais desejam que o seu filho já comece a andar com as suas próprias pernas. Então eles vão conceder a esse filho a emancipação. Perceba, há a necessidade aqui de concessão dos pais. Professor, se porventura um dos pais for falecido, então, meus amigos, tranquilo, o outro vai poder conceder. O Código Civil vai dizer, por concessão dos pais ou na falta de um deles, a concessão pelo outro. Então, isso é possível. Então, se houver um que, de alguma forma, é desaparecido ou nunca existiu, esse pai nunca não registrou, não tem pai, então só existe a mãe, ou se existe o pai e a mãe, um já é falecido. Agora, muito cuidado. Se eles forem separados, divorciados, não se perde o poder familiar em função da separação ou do divórcio. Isso mostra que, para emancipar, vai precisar da concessão de ambos os pais. Então, o divórcio ou a separação por si só, ela não autoriza que apenas aquele que estiver com a guarda do menor conceda a emancipação. Vai precisar de ambos. Tranquilo? Legal. Além da concessão dos pais, há também a necessidade do chamado instrumento público. Então, essa emancipação, ela precisa passar por um instrumento público, feito em cartório, tudo bonitinho, registrado. Isso para dar uma garantia e uma estabilidade maior. Então, essa emancipação voluntária precisa da concessão dos pais ou na falta de um deles, do outro, instrumento público e uma pergunta que sempre o examinador coloca, sempre o examinador serial killer gosta de colocar na tua prova. Ele vai dizer assim, na emancipação voluntária é necessário concessão dos pais, instrumento público e sentença do juiz. Certo ou errado? Errado. Não há necessidade de homologação judicial. Não há. Basta a concessão dos pais e instrumento público, pode ser feito pelo cartório. Não há necessidade de que essa concessão dos pais seja levada a juízo para que o juiz homologue, assine embaixo que ele concorda com essa emancipação. Não há necessidade de juiz. Isso é muito importante. Muita gente ainda erra esse tipo de questão, viu, gente? Erra em demasia. Agora, e se não tiver pai nenhum? Nem pai nem mãe? Se os pais não existirem, essa criança então, meus amigos, agora ela está sobre a tutela de alguém. Então, esse tutor que está tomando conta, que tem agora o cuidado com esse menor, ele também pode conferir a emancipação. Só que agora essa emancipação ela vai ser judicial. Agora, meus amigos, vai precisar sim do juiz para sentenciar, para dizer se concede ou não essa emancipação. É claro que ele vai ouvir o tutor, verificar os porquês, as justificativas, o que estão levando a essa emancipação, para saber se esse menor realmente tem essa condição de ser emancipado. E aí, meus amigos, o juiz se determinar, aí sim ele vai adquirir esse direito, ele vai adquirir a plena capacidade através da emancipação. E por fim, nós temos a chamada emancipação legal. A emancipação legal, ela ocorre em 4 situações. Primeira, através do casamento. Olha que interessante. O menor de idade pode casar, com 16 anos completos, você pode casar. E ao casar, meus amigos, você acaba de adquirir a emancipação, a plena capacidade. Quem casa quer casa, já diz o ditado. Então, a pessoa que se casa, ela a partir daquele momento se torna plenamente capaz. Então, a emancipação legal através do casamento. E aí, divorciou, perdeu a emancipação? Aí se tornou irrevogável, se tornou irretratável. Eu percebi que eu fiz uma grande bobagem, Agora, já que eu não quero mais continuar com essa pessoa, vou divorciar e quero voltar de novo pro colinho de papai e colinho de mamãe. E aí quero ficar agora na guarda deles, eu quero voltar de novo a ficar sobre os cuidados deles e agora eu não quero mais essa plena capacidade. Eu quero agora ser representado ainda por eles. Já foi, já era.
não volta mais. O divórcio não vai fazer com que você deixe de ser emancipado. Tranquilo? Beleza. Emprego público efetivo. Então, se você se torna aí um servidor público, você também adquire a emancipação. O que é muito difícil na prática, gente. Alguém menor de 18 anos atingir essa qualidade. Geralmente, o serviço público já coloca como idade mínima 18 anos. Então, raro vão ser as vezes em que você vai ver um servidor público menor de 18 anos. Mas caso isso aconteça, sem dúvida nenhuma, ele já estará emancipado. Além também do emprego público efetivo, colação de grau em ensino superior, também muito difícil. Imagina você colar grau em nível superior antes dos 18 anos. É muito raro. Inclusive eu vi recentemente, isso passou agora algumas semanas atrás, nós estamos gravando aqui essa aula em 22 de novembro de 2018 e algumas semanas atrás foi noticiado na televisão a justiça concedendo ao menor de 16 anos o direito de ingressar na faculdade. Mas veja, não me lembro agora qual foi o curso, se foi engenharia ou medicina. De qualquer modo, quando ele colar grau, ele já vai ter atingido aí 18 anos facilmente, porque esses cursos eles não têm uma duração menor do que 3, 4 anos, 4 anos, 5 anos. Então perceba que é muito difícil. Você teria que ingressar ali, meu amigo, com 12, 13 anos na faculdade, o que de fato é muito raro, muito difícil acontecer. Mas a lei colocou essa possibilidade de alguém que colhe grau em nível superior antes dos 18 anos será emancipado. E, por fim, o chamado estabelecimento civil ou comercial ou relação de emprego. Se você tem um estabelecimento, se você é um empresário, microempresário, empresário individual, enfim, você tem um estabelecimento comercial, civil, ou se você tem uma carteira assinada, uma relação de emprego, você pode ser emancipado. Por que eu disse você pode ser emancipado? Porque a lei coloca mais uma situação. Você tem que ter, a partir desse estabelecimento ou dessa relação de emprego, economia própria. Você tem que praticamente se autossubsistir com aquilo que você está realizando ou trabalhando. Por exemplo, você não vai encontrar muito isso com os chamados menores aprendizes. Não tem menor aprendiz que vai trabalhar em determinada empresa? Beleza. E aí eles recebem uma determinada remuneração. E aí, meus amigos, só que muitas das vezes essa remuneração não consegue suprir todas as necessidades daquele menor aprendiz. Então ele não é emancipado. Para que haja emancipação e ele consiga, é necessário que esse estabelecimento ou essa relação de emprego